Mamães, mamães, fiquem em pé, por favor. Todas as mamães da igreja. Essa igreja só tem mães lindas. É. Mamães, vocês são muito lindas. Hoje eu tirei a melhor calça, o melhor blazer. Eu vou lindo. Do lado da minha linda. Hoje é o dia da mãe. E essa mulher merece o nosso melhor, como o nosso Deus também. Então, marido, se você veio meio chinelo, você está reprovado. Você tem que andar nos trinques do lado da sua esposa. Tem marido que vem de chinelo, de bermuda. Você precisa de ter uma aula comigo. Tá bom? Podem sentar, mamães. Deus abençoe. Eu ia pedir para bater palma, mas vocês já fizeram antes de eu pedir. Essa igreja é boa, inteligente. Mas, irmãos, então logo mais, os maridos que não vieram nos trinques, volte no culto logo mais. E vai voltar muito arrumadinho. Essa palavra não é boa. A minha esposa diz que arrumadinha, cocô de criança, não dá. Então, vem lindão. Vem lindão. Né, Sil? É isso? Lindão. Eu pensei que vocês estariam lá no Wagner hoje. Na próxima semana? Próxima semana. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nossa palavra hoje, mães para um tempo de crise. Nós vamos ler só um versículo, 2 versículos, e vamos usar um capítulo todo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 18. Verso 17 e 18. Então lhe respondeu o sacerdote Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era mais triste o seu semblante. Amém, meus irmãos? Ainda o verso 21 do capítulo 2. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, além de Samuel, que já tinha sido oferecido lá no templo, teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Eu quero, antes de fazer a introdução, pedir vocês que estão desse lado, olhem para aquele banner. Vocês estão aqui, olhem para aquele banner. O que é aquilo lá? Aquilo é um sonho, não é verdade? Quem vai ocupar esse prédio ali, irmãos? Esse prédio vai ser construído ali. A assembleia que nós teremos no dia 29 é para a gente aprovar o contrato de construção. Foi feita toda a licitação, tudo direitinho, os engenheiros, os arquitetos estão terminando. A doutora Ângela vai ajudar na parte jurídica, tudo direitinho. Nós só vamos contratar mão de obra. E o prédio vai subir ali. Então, você aproveite bastante, porque só vamos usar esse espaço aqui até o aniversário da igreja. 3, 4 e 5 de junho. Esse ano, né, Uzias? Nós estaremos usando, Uzias está lá. Onde está Uzias? Está lá. Esse ano vamos comemorar no dia certinho, dia 5. Então, aniversário da igreja, pastor Domingos virá, e aí você vai usar os banheiros. No aniversário da igreja, o banheiro feminino já vai estar ali naquele corredor mais para cá. A rampa ainda será utilizada, mas depois do aniversário da igreja, nós vamos isolar aquela parte e vamos começar as escavações aqui. Eu posso ouvir um amém? Agora, quem vai construir? Quem vai construir? É isso aí. É eu.
Eu vou construir com o meu melhor. Irmãos, eu não sei se ela está aqui. Tem uma vovozinha católica, muito querida, e ela tem vindo aqui nos cultos. Quando nós falamos de Angola, ela foi lá na administração e doou 10 mil. E nós construímos um templo para 600 pessoas lá em Angola. Aí nós falamos do prédio, essa semana ela foi lá e doou 12 mil. Eu não falei para você que quando a igreja tiver uma visão digna, até as pessoas não membros fariam alguma coisa boa. Olha para o seu irmão que está do lado e diz: e você, o que você está fazendo? Deus, uma vez, uma pessoa disse: mas pastor, como é que eu vou trazer visitante? A igreja construindo, fica falando em dinheiro. Isso é problema de crente ingrato. Porque o não crente vem aqui e ele oferta e contribui. Por quê? Porque ele vê que é uma visão digna. Tente imaginar, irmãos, um prédio com o térreo e 2 andares totalmente, exclusivamente para as nossas crianças. Aí você, mamãe, está aqui, aparece no telão, número tal, você somente vai sair por aquela porta, é ali. Não tem que descer essa rua toda com essa calçada ridícula. Não é verdade? Um desastre essa calçada. A nossa não, a nossa é de Deus. A nossa é boa, porque nós fizemos com pave. Mas a calçada antiga, não é verdade? Tem que falar lá na prefeitura, Silmara. Tem que mudar essa calçada. Mudar lá. Viu? A igreja fez a parte dela. Então, irmãos, a gente precisa ter essa unidade. Quanto o pastor da igreja contribui por mês? Quanto? Quanto? E você? Não responda. Eu contribuo 20, e os pastores da igreja também. E você? Pastor, a coisa está feia. Ah, é? Pense, nós não podemos nós não podemos esperar que Deus faça o que nós não fazemos primeiro. Amém? Muito bem. Tempo de crise, aí as mamães querem ganhar presente, querem ganhar isso, querem ganhar aquilo. O melhor presente que a mamãe precisa ganhar é uma paz dentro de casa. Então, se a mamãe ganhou um presente caro, se a mamãe ganhou um presente especial, você quis impressionar a mamãe, e aí no final do mês você está todo enrolado, e a mamãe perdeu a paz. Porque se a mamãe vê você nervoso, se a mamãe vê o filho nervoso, todo mundo nervoso, a mamãe vai ficar nervosa. Então é melhor não dar presente caro. Compre um chocolate. Compre uma flor. Compre uma coisa que você possa comprar. Não se complique, porque se você comprar o que não pode, você não trouxe bênção para sua mamãe. E não adianta você querer impressionar a mamãe com um presente se no ano todo você for um desastrado. Tem gente que quer impressionar, quer cobrir pecados com presente. Não, pecado se cobre com o sangue de Jesus. Não é? Então, mães para um tempo de crise, está dentro de um contexto onde todo o povo está vivendo crise. O Brasil está vivendo crise, irmãos. A Bíblia diz, em Juízes 17, 18, que lá em Israel, o povo fazia o que bem queria fazer aos seus olhos. Parece com a gente, não parece com o Brasil? Cada um querendo resolver do seu jeito. Resolver o seu. O Brasil vive crise. As famílias foram acarregadas para a crise. E nós vivemos hoje uma incerteza como nação. Para onde vai o Brasil? Famílias que estavam vivendo muito bem, até poucos dias, hoje estão vivendo muito mal. Famílias que estavam sólidas, estão agora instáveis. Os profissionais liberais que tinham uma certa renda, as empresas prestadoras de serviço, hoje estão perdendo. Por quê? Se a pessoa, cabeleireiro, por exemplo, a pessoa ia lá, fazia lá uma chapinha, fazia isso, fazia aquilo, fazia a unha,
pacote total. Hoje vão lá, só o pé do cabelo. Conversa, o Pedro está aí, a Terezinha? Eu fui lá, a coisa está arrojada. É verdade? Até aquela pessoa que eu falei que comia 6 pães, diminuiu. Está fazendo jejum 3 vezes por semana. A coisa está feia. Então veja, encontramos no livro de Juízes a triste realidade do povo de Deus, vivendo suas crises, onde cada um fazia o que bem achava aos seus olhos fazer. Cada um fazia o que queria. Mas naquele dia também não havia rei. Naquele contexto todo de crise, Deus está trabalhando. Você crê que Deus está trabalhando no Brasil? Você crê que Deus está no controle do Brasil? Ah, pastor, será? A gente coça o cabelo, não é verdade? Será, pastor? Com essa gente toda, não precisa citar nomes, abençoa. A única maneira de você mudar alguém é abençoando. Se você citar um nome e dizer que ela era uma praga, aí você piorou. Então, por favor, diga alguma coisa boa, ou então chore, não diga nada. Não diga nada. Mas veja, Israel estava um tempo onde não havia reis ainda, e os juízes reinavam, mas o povo estava totalmente desconectado de Deus. Mas nesse contexto, Deus levanta Ruth, Noemi, e aí vem a ascendência de Jesus, de Davi. Deus está trabalhando, Deus não perdeu o controle. Você pode estar com a sua família complicada, o Brasil pode estar complicado, você não sabe o que vai acontecer depois de quarta-feira, você não sabe o que vai acontecer depois de 2016, mas uma coisa eu sei, Isaías 6 diz que Deus estava no trono, e os anjos clamavam diante dele dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor, o Rei dos exércitos. Ele está no governo, Ele está governando. O problema é que o nosso Deus está fora do governo da igreja. A igreja não quer Deus no governo. Por que a igreja não quer? Porque a igreja também está seguindo os mesmos passos do mundo, cada um querendo resolver do seu jeito. Os batistas acham que são os melhores teólogos do mundo. Os assembleianos acham que dominam o poder do Espírito Santo. Os pentecostais pensam que já estão no céu. Os adventistas pensam que sem o sábado vão todo mundo para o inferno. E os presbiterianos pensam que são os mais intelectuais. Irmãos, tudo isso com todo respeito. Sabe por quê? Porque se nós não nos unirmos, não haverá esperança para a família, não haverá esperança para o Brasil, não haverá esperança para a nação. A solução não vem dos batistas, a solução não vem dos neopentecostais, a solução não vem dos presbiterianos, a solução não vem da Assembleia de Deus, a solução não vem de cultos grandes ou pequenos, a solução virá de um Deus presente, de uma presença poderosa de Deus, e isso exige unidade. Unidade. Unidade, irmãos. Mas pastor, o que isso tem a ver com as mães? Tem a ver que no tempo de crise Deus está trabalhando. E a primeira coisa que Deus quer é quebrar esse orgulho, essa vaidade do meu coração. Falta unidade na família. As mulheres, já foi dito isso aqui por pregadores recentes, as mulheres são mais sensíveis do que os homens para ouvir Deus. Por isso, homem, que Deus colocou uma mulher na sua vida. Se Deus não colocasse uma mulher na vida do homem, seria um caos. Aonde estava Adão quando a Eva pecou? Aonde? Estava perdido lá no jardim. Se o homem não valorizar a mulher que tem, ouvir, compartilhar, ser sensível ao que ela fala. É bem verdade que tem algumas mulheres que querem mandar. Não precisa ser tanto, não precisa ajudar tanto assim. Mas a mulher, ela é sensível. E a prova está aqui.
um tempo de crise, e tem uma mulher chamada Ana. Irmãos, o nome Ana vai significar graça, mulher cheia de graça, igual Maria, agraciada do Senhor. E então Deus, nesse tempo terrível de anarquia, de confusão, mas foi nesse tempo que Deus começa a agir, e Deus decide agir. Por isso eu vou falar 3 coisas. Mostrei certo, às vezes eu faço isso. 3 coisas. A minha filha sempre observa e fala assim: pai, o senhor colocou 5 dedos. 3. Primeiro, se eu não terminar agora, eu falo à noite. E você, por bondade de Deus, voltará à noite. Primeiro, precisamos entender que Deus está procurando corações quebrantados, dispostos em meio à crise. A crise é muito convidativa para a gente murmurar, não é verdade? O que a gente gosta de fazer na crise? Chega em casa, só tem arroz, feijão e ovo. E aí, Dudu? Bem, se tem somente arroz, feijão e ovo na sua casa, a culpa é da mulher ou do marido? Mas quem reclama? A culpa não é da mulher nem do marido, irmão. É as circunstâncias. O Marcos se sentiu aliviado. Para quem já vendeu ovos, como é que chamava os ovos? Até é difícil falar os ovos que ele vendia na tempo de crise. Não é o marido nem a mulher, às vezes são as circunstâncias que a família está vivendo, mas a tendência é a gente reclamar, porque se chega em casa, nós queremos o melhor, nós estamos com a expectativa alta, e a coisa está baixa. Você chega em casa, você está esperando uma fungadinha da sua esposa, o que você recebe? Você recebe às vezes é isso mesmo que você pensou, não é verdade? Só que na crise nós podemos aprender com Ana, que na crise nós podemos revelar um coração quebrantado, contrito diante de Deus, e buscar nele uma direção, buscar nele uma resposta, buscar nele uma solução. Ana, se tinha alguém naquele tempo digna de viver crise, era Ana, mas ela era uma mulher muito amada, mas às vezes o amor não é suficiente. Tem marido que ama muito a esposa, mas às vezes tem um buraco, tem um vazio dentro da mulher. Não é só eu te amo, eu te amo, eu te amo, beijo para cá, beijo para lá, e vamos lá, vamos para lá. Às vezes tem algo, tem sonhos dentro da mulher, tem sonhos no coração da mãe. No caso, coitadinha da Ana, nem mãe era, e aí era permitido naquele tempo, o marido casa, a mulher estéril, ele tinha o direito de ter outra para ter filhos. E aí tem filhos com Penina, e logo tem um montão de filhos. Aí a Penina, de Penina não tem nada, ela olhava para Ana e ficava assim... eu lavei as fraldas hoje, comprei enxovalzinho para o mais novo, olha, eu já fiz os cachinhos na minha filhinha, e ficava infernizando a vida de Ana. E Ana não somente tinha a frustração de não gerar, como tinha a dor de ouvir. Às vezes o que mais dói o coração de uma mulher, de mãe, é ela, além de não ter, e de ouvir certas bobagens que o marido e os filhos falam. Olha o Eucana. Não sei se aqui os mais antigos como eu, lembram? Tinha uma propaganda do Estadão, antigamente, que o camarada chegava assim, né? Aí estava um velório. Aí o camarada, para dizer, o Estadão, a mensagem era para dizer que o cara tinha que estar informado. Aí o camarada, a viúva chorando e tal, aí ele chegava assim: tem males que vem para bem. E a mensagem do Estadão é: procure ler para saber o que falar.
Tem homens, tem filhos que não sabem o que falar para a mãe, para a mulher na hora de crise. Aí fala uma abobrinha. Aí a mulher sofre mais. Olha o Eucana. Ana está lá chorando, Ana não tinha fome, Ana estava deprimida, Ana estava triste, vivia chorando pelos cantos. E aí o Eucana diz assim: Ana, por que choras? Não sou eu. Olha o miserável. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Claro que não é. Não é. Porque o filho era o sonho dela. E às vezes o marido é o pesadelo dela. Que já foi sonho. Quem é solteiro está sonhando com o marido. Depois que tem o marido, começa a ter pesadelos. Não é, Duarte? Não é assim? É desse jeito, Duarte, é desse jeito. Mas Jesus ajuda, né? Jesus ajuda. Mas aí o Eucana diz assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? Não é não, Eucana. E qual é a resposta de Ana? Ela vai chorar. Mas ela vai chorar no lugar certo, ela vai chorar com a pessoa certa, ela vai chorar aos pés do Senhor, ela vai chorar no altar do Senhor. Então ela vai nos ensinar. Ana revela algumas marcas que as mulheres de hoje precisam capturar. Você salvou aí? Coloca para mim. É porque eu sou assim, é tudo ao vivo, e aí eu viajo muito, depois eu volto à realidade. Mas eu voltei. Conseguiu? Não. Então veja, dia 29 virá. Quem lembra aqui daquele videozinho que eu passei do pastor lá no Paquistão batizando e falando que não tinha medo de morrer, que não tinha medo porque a provação, a perseguição ajudava a crescer na fé? Ele estará conosco no dia 29. Não? Olha lá, aquele lá, ó. Ele vai estar, olha o que ele fala, bem alto. Dos homens, ele vai nos confessar diante do Pai. E se nós negarmos a nosso Deus diante dos homens, ele vai nos negar diante do Pai. Tá bom. É por isso que estamos aqui. Esse homem, Christopher, ele estará aqui conosco no dia 29. Por isso a nossa assembleia, claro, de manhã eu vou dar uns 10 minutos só e ele virá falar mais à noite. Mas a nossa assembleia vai acontecer e ele virá. Porque, irmãos, hoje foi nos oferecido esse privilégio. E a gente não perde. Então, homens de Deus da Alameda, venham e saberão o que é o homem de fé, que no meio da perseguição, ele sabe enfrentar sem medo de morrer. As mulheres podem bater palma para os homens? Todos os homens virão, não é, Wilson? Virão. Por quê, irmãos? Irmãos, diante dessa crise, Deus não quer só mães de fé, Deus quer também homens de fé. Deus revela para Ana algumas, ou Deus encontra em Ana algumas marcas. E essa primeira marca, um coração quebrantado. Mamãe, não adianta você ficar irada, revoltada, zangada, bocuda, não adianta. O que vai resolver a crise na sua casa, no seu casamento, na sua família, é um coração quebrantado e contrito, que a palavra diz que Deus não despreza. E Ana, ela revela essa marca, um coração inconformado com o fracasso. Olha aí, para a mulher que está do seu lado, ou uma mulher que estiver do seu lado, assim: não se conforme com o seu fracasso. Fala aí, fala aí. Não se conforme, mas fala de forma convicta. Não se conforme com o seu fracasso. Às vezes, sabe o que o diabo diz? Não, você nasceu para sofrer. Você nasceu para perder, você nasceu para isso. Não é isso, irmãos, que acontece? Nós atendemos aqui no gabinete, muitas mulheres chegam e falam assim: não, pastor, eu sempre ouvi isso. Não, o Espírito Santo hoje está dizendo: mãe, você não nasceu para sofrer, por isso não se conforme com o seu fracasso. Lute. Ah, pastor, é porque o senhor não está lá. O senhor não está lá. Então veja a história de Ana.
Acredito que a família dela, o problema não era financeiro, porque era uma família bem-sucedida, mas era um problema que o dinheiro não pode resolver. Quando nós temos um problema que o dinheiro pode resolver, ele deixa de ser problema, porque muitas vezes nós trabalhamos, lutamos e resolvemos o problema. Mas e quando o problema não é com dinheiro? O problema é um milagre. Ela era estéril. Não tem médico, não tem ciência que dê jeito. Somente o poder de Deus. Na sua casa pode existir um problema que não existe psicólogo, psiquiatra, pastor. Só Deus vai resolver. Só Deus. E qual a atitude nessa hora de crise? Não se conformar com o fracasso. E diante dessa situação, ela não se conforma, mas ela se frustra. Olha só, verso 5 do capítulo 1. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ana recebia naquela hora da adoração, uma parte excelente, uma parte especial, para ela ofertar. Mas o que adiantava? Ela não tinha filhos. Então ela estava o quê? Frustrada. Ela estava triste. Ela experimentou humilhação. Uma mulher sem poder gerar. Era uma mulher vista como amaldiçoada por Deus. Era uma mulher que às vezes era vista como não tinha glória, porque ela não conseguia dar filhos para o seu marido. Aquela frustração, aquela vergonha, humilhação. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar. Às vezes nós fazemos isso sem perceber. De alguma forma a gente dá uma palavra na hora errada, à pessoa errada. Sem perceber. E a gente humilha a pessoa, a gente magoa a pessoa, a gente entristece a pessoa. Foi sem querer, mas você fez. E a Ana experimentou isso intencionalmente da Penina. Ela era provocada e assim fazia ele, de ano em ano. E a outra a irritava. Verso 7. Ana revela um coração quebrantado diante de suas impossibilidades. Olha o verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmão, gente quebrantada não tem tempo para perder diante de crise. Gente quebrantada procura o altar. Gente quebrantada constrói um altar na sua casa, no seu quarto. Gente quebrantada tem olhos molhados. Gente quebrantada tem palavras de fé nos seus lábios. Mães, nesses dias de hoje, quando os filhos não querem ouvir, quando os filhos não querem obedecer, quando os cônjuges estão pensando em ser felizes ou felizes, procure o seu cantinho, se dobre diante do Senhor, chore diante do Senhor, e talvez você tenha a felicidade da experiência de Davi, que ele fez: Senhor, toma as minhas lágrimas no teu odre, para fazer vinho, transforma as lágrimas em vinho, transforma a minha tristeza em alegria, transforma a minha dor em glória, transforma a minha humilhação em louvor. É isso. Depois no final você vai perceber. Se eu não chegar no final e você não puder vir à noite, você vai ler o capítulo 2 e você verá o cântico de Ana. Que coisa gloriosa. O cântico de Ana. Então, gente quebrantada não tem tempo para perder diante de crise. Ah, porque o Brasil? Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? E nesse A, você perdeu tempo. Essa igreja decidiu orar pelo Brasil. Nós oramos na terça, nós oramos na quinta, nós oramos na sexta, e nós oramos nos cultos. Hoje às 17h15 nós estaremos aqui com o Ministério de Intercessão, orando, clamando ao Senhor, porque nós entendemos que se Deus não intervir, não haverá nem tim nem tom. É só o Senhor que pode mudar o Brasil.
porque se não mudar o coração do brasileiro, o Brasil não vai mudar. O problema é que a palavra de Deus diz que o coração do homem, onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. E o homem pensa, o brasileiro pensa, que o tesouro é ser feliz, e ser feliz é ter sexo, é ter muito dinheiro, é ocupar uma função de poder. Não, não. Procure casas de gente humildes, e você terá um bom retrato da felicidade. Gente humilde, que vive em unidade. Os filhinhos, uma vez o Mateu perdeu-se numa floresta, e ele estava com uma sacola cheia de dólares, e ele encontrou um homem lá, um índio, canibal, convertido na floresta. E aí o canibal não estava, a esposa pediu para ele entrar, que ele estava morrendo de frio. E quando ele entrou, o canibal chegou, se lavou, sentou-se, e aí antes da comida, ele pegou a Bíblia e foi ler a Bíblia. E aí aquele intelectual, aquele homem rico, olhou para ele e disse: mas como é que o senhor perde tempo com esse livro aí? E o senhor vivendo aqui nesse lugar tão distante, tão esquisito, como é que o senhor perde tempo com isso? E o canibal olhou e falou assim: se não fosse por causa desse livro aqui, o senhor já estaria na minha panela, porque eu era canibal. E nesse livro aqui encontrei um homem chamado Jesus, e o Senhor Jesus mudou a minha vida, e hoje eu não como mais gente. Eu espero que você não faça uma oração para Deus levar um canibal lá para sua casa, mamãe. Vai numa casa de gente humilde, talvez você vai encontrar lá as marcas de Jesus, o hálito de Jesus, o companheirismo. Irmãos, eu digo sempre, o ambiente do lar, da família, aquela mesa arrumada. Hoje nós vamos ficar na mesa. Por favor, se você tentar, ou se você perceber que você está ficando irritado na hora da refeição, você vai lá no banheiro, repreenda a si mesmo: cale-se, em nome de Jesus. Vai lá no banheiro, faça isso, e depois volte calmo, sereno e tranquilo, sorria para a sua família e diz: glória a Deus, o Senhor está aqui. Porque às vezes, meu irmão, a gente estraga tudo na nossa mesa, por causa de um temperamento, e por causa de uma palavrinha só, estraga tudo. Mamãe, se o seu marido, se o seu filho não te deu presente hoje, nem te der, não pense que ele não te ame. Talvez ele precisa mais de oração, mamãe. Mais de oração. Então vamos pensar, mães, para esse tempo de crise, corações quebrantados, abrem portas da fé, abrem portas para a fé, abrem portas pela fé. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana tinha uma fé irresistível. Irmãos, eu aprendo aqui uma coisa, que eu vou terminar a noite. Eli era um bom sumo sacerdote? Não. Os filhos de Eli se prostituíam na porta da tenda. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles se prostituíam, e Eli sabia. Eles corrompiam a oferta, Eli também sabia. Igreja Alameda, preste atenção no que eu vou dizer. O erro de um pastor não poderá roubar a sua bênção, se você tiver a atitude certa. Ainda que um pastor esteja errado, ainda que um pastor esteja fazendo as coisas da forma errada, da boca desse pastor, Deus pode falar: pastor, o que o senhor está falando? Esse homem ali, totalmente desfocado, errado, sem autorização. Quando ele vê Ana orando, e ele pensa que ela está embriagada, nem discernimento espiritual ele tinha mais.
Mas quando ela diz, não, das minhas muitas dores falo eu diante do Senhor. E esse homem, desautorizado, mas Deus coloca na sua boca uma palavra. E ele disse, minha filha, vai em paz, e seja feito como pediste. E 9 meses depois, ela estava segurando um filho. Sabe por quê que a crise não sai da sua casa, amor? Porque você não ouve o seu marido. Ele pode ser um homem desautorizado, ele pode ser errado, mas ele é o sacerdote de Deus. Eli me inspira para que eu não erre, mas Eli me consola, porque se eu errar, Deus poderá me ajudar. Não tirar a bênção que é sua, abençoar. Ele morreu por causa dos seus pecados. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Mas Deus é tão fiel e tão justo, que mesmo às vezes um marido errado, ele é autoridade na sua casa. Ele é voz de Deus na sua casa, ele é sacerdote de Deus na sua casa. E um líder espiritual, nós estamos hoje, irmão, com uma penca de gente que deveria estar já no túmulo. Mas Deus tem o seu meio, a sua maneira de agir. E Deus vai agir. Deus vai agir. Mesmo aquele pastor errado, mesmo aquele líder errado, Deus pode colocar nos lábios dele uma palavra para salvar a sua vida, para responder ao seu coração. Então eu temo diante do Senhor. Mamães queridas, Deus abençoe vocês. Tempo de crise vai exigir de vocês corações muito especiais. Tempo de crise vai exigir de vocês posicionamentos firmes, sólidos, mulheres de fé, mulheres quebrantadas, mulheres de oração. Eu vou concluir a noite, como é que Deus reverteu a história de Ana? Pelo poder da oração. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Se você puder vir à noite, 18h30, nós estaremos juntos para concluir essa palavra. No nome de Jesus. Eu quero convidar um filho para orar. Eu sou filho, mas perdi minha mãe com 7 anos. Eu quero convidar um jovem, solteiro ou uma adolescente para orar. Vem aqui, em nome de Jesus. Moço ou moça. Isso. Esse é o Jefinho, futuro pastor, solteiro, mas comprometido. Vamos orar com ele. Senhor Jesus, nós agradecemos a Tua presença nesse lugar. Teu Espírito Santo passeou no nosso meio, ministrou os nossos corações. Nós te entregamos esse culto como adoração ao Teu nome, Pai. Quero te louvar e te agradecer pelas mamães que estão aqui, Senhor. Elas são bênção do Senhor nas nossas vidas e eu quero clamar para que o Teu Espírito Santo as esteja enchendo nesse momento do Teu amor, da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade, Senhor Jesus. De forma que elas saiam daqui renovadas, restauradas, para ser bênção em suas casas, sobre suas famílias, sobre seus filhos. Eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja as protegendo, dando todo entendimento, discernimento do Senhor, para agir como as mulheres que o Senhor tem sonhado que elas sejam, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Pai. Deus abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.